A gente vive falando aqui o quanto conhecer o nosso ciclo é transformador, né? O como a gente aprendeu com ele a nos acolher, acolher as pessoas à nossa volta, olhar para as nossas emoções, otimizar as nossas vidas, descobrir e aplicar talentos que surgem em cada fase, que pautamos o cotidiano desse próprio podcast nos nossos ciclos. Para muita gente, isso parece uma coisa complexa, quase misteriosa, que só de pensar em ter mais essa tarefa para dar conta, é melhor nem começar. Com a mente tão cheia, não sobra espaço e energia para experienciar o próprio corpo como esse laboratório incrível de possibilidades. Mas acredite, esse é um passo muito importante para a autonomia, porque ninguém conhece melhor sobre si do que você. O ganho de intimidade com o próprio ciclo é o ganho de intimidade com o próprio corpo, que se expande em autoamor, autoestima e autoconfiança. Como educadoras e terapeutas menstruais, estamos aqui para iluminar e desmistificar seu caminho de autoconhecimento através da ciclicidade, que pode ser leve, prazeroso, responsável e seguro, unindo racionalidade e sensibilidade. Pega papel e caneta e vem com a gente. Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é o podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabot, educadora e terapeuta menstrual e de escuta das emoções, mestre em bioética. E para o episódio de hoje, damos continuidade ao nosso maravilhoso especial mês de outubro, com o lançamento das nossas redes sociais, com nova identidade visual, trilha sonora e muito mais. Que delícia! E esse tema de primeiros passos com o ciclo menstrual, eu tenho algumas ponderações já para fazer. Porque a maioria das pessoas que me procuram, elas já procuram na mensagem assim introdutória, já querem livros, 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 onde que eu posso ler mais, qual que é o texto, você tem postagem sobre isso, e eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei no ciclo menstrual. Tive uma experiência X que me foi assoprada para estudar ginecologia natural. Falei: "Gente, eu nunca ouvi ginecologia natural na minha vida". Mas eis que estava no finado para mim Facebook, apareceu uma arte lá, oficina de ginecologia autônoma natural, final de semana inteiro. Eu falei: "Pois eu vou lá ver o que que é esse negócio de ginecologia autônoma natural". E passei o final de semana inteiro, foi com a Juliana Floriano, que mora na Chapada dos Veadeiros, faz um trabalho lindíssimo com a Dona Flor. E, bom, quando eu cheguei lá, eu vi que, assim, eu já realmente não sabia nada de nada, do meu corpo, de ciclo, vulvas, né? Já tinha uma trajetória feminista, da ciência política, ativismo e tal, mas esse conhecimento, assim, do meu corpo, né, desse corpo laboratório, como falamos, nada. E foi um final de semana, Tassi e pessoas, que eu suava frio. Quem já me viu nervosa, assim, desconfortável, num lugar que, assim, que eu nunca tinha pisado na vida, sabe como que eu fico, assim, gelada, suando, dando aquele tremelique. E aí eu lembro que a Ju me emprestou, né, me entregou um espéculo vaginal e falou: "Olha, para você fazer o autoexame". Eu: "Ai, meu Deus!". Tipo, tudo para mim era uma coisa: "Desenha sua vulva". Ai, meu Deus! Ela explicava sobre o ciclo menstrual, deu: "Ai, meu Deus!". Eu tinha acabado de sair do uso anticoncepcional. Então a minha primeira experiência não teve leitura, não teve coisa nenhuma. Teve uma pessoa, uma mestra para mim, que é a Juliana, uma professora ali compartilhando as sabedorias dela, compartilhando esse conhecimento de anos de pesquisa teórica e prática no corpo dela também, e trocando, se relacionando com outras mulheres, com outras pessoas. E esse foi o primeiro passo. E aí, depois disso que eu falei: "Não, realmente, espera aí, que eu senti, né? Que aconteceu ali? Que me motivou?". Porque eu saí muito impressionada. E então eu fui atrás de livros, só que na época, isso em 2015, não tinha esse monte de conteúdo e até de livros e materiais como tem hoje, né? Então eu acessei o Manual de Introdução à Ginecologia Natural da Pabla, que foi traduzido em 2019, se não me engano, para o português, eu li em espanhol.
E era muito de experienciar mesmo no meu corpo, o que que o meu corpo responde, que sinais de fertilidade são esses, né, que fase do ciclo que eu tô mesmo, e eu fiquei 6 meses sem menstruar pós-pílula, então eu também não tinha muito o que observar, na verdade, né, porque eu não estava menstruando. Então eu passei 6 meses ali tentando entender o que estava acontecendo no meu corpo, e sim estudando, mas esse foi o primeiro passo. Então, isso é tão forte para mim, porque às vezes a gente já começa muito na leitura, e aí entra nas caixinhas de arquétipos, né, que podem levar. Eu amo arquétipos, amo profundamente, vocês já devem ter me ouvido falar sobre eles, né, mas às vezes leva, sim, a gente já tem episódio sobre isso, inclusive, da ditadura do ciclo, numa questão de estereótipos, numa questão de, ai, será que, ai, mas o meu ciclo não é assim, será que eu tô quebrada? Será que eu tô errada? E quem faz isso, gente, eu vou ser sincera agora, honestidade radical. Quem faz isso é a medicina ocidental. Quem te coloca em caixinhas, quem fala que você tá errada, se você tem um ciclo de 29, mas era para ter de 28, sabe? Essas coisas, assim, não é da ginecologia autônoma natural. Né? Ela vem para te trazer, como a palavra já diz, mais autonomia, mais leveza, para você tecer as próprias conclusões do que você está vivenciando dentro do seu corpo e sim ter uma literatura ali para que você possa se relacionar, né? Como que foi para você, Tassi? Eu compartilho com você essa coisa do pedido dos livros. Também é muito comum nas pessoas que chegam até mim pedir literatura, né? E eu sempre deixo claro, falo, no final da nossa jornada, eu passo uma bibliografia para vocês de tudo. Até lá, não, por quê? Inclusive, eu até comentei isso já aqui no podcast, né? Na minha metodologia, primeiro essas pessoas vão observar os ciclos, as fases, para daí eu trazer conteúdo teórico para essa conversa, para que ela possa primeiro experienciar no corpo dela, porque inevitavelmente a gente vai enviesar a percepção e a experiência se a gente começa pela literatura, por exemplo. Por isso que eu gosto de sempre fazer o contrário. Então, eu começo falando uma introdução do que é o ciclo, aí passa um mês com lição de casa, todo mundo se observando, daí a gente vai falar da primeira fase, né? Porque nos projetos de longo prazo eu divido em 4 fases, né, o ciclo. Aí a gente vai falar da primeira. Aí vou dar uns spoilers ali da segunda, assim, ó, presta bastante atenção mais ou menos nesse período. Aí lá na frente a gente vai falar sobre isso. E sempre, para mim, cruzando ciência, encantamento, ancestralidade. Então a gente tem fisiologia, não é uma conversa que a gente tirou da cabeça. Existe ali a fisiologia que traz a explicação disso. A gente tem toda a ancestralidade, que é um processo de resgate também, que na ginecologia autônoma natural existe esse processo de resgate dessa ancestralidade, né? Que é tão valiosa e tão curativa e cuida tanto da gente quando a gente abre ouvidos, né? Eu sempre falo, eu gosto, para quando eu tento explicar sobre isso, eu gosto muito de usar aquele exemplo de vó que fala não sai de cabelo molhado no frio, não senta no piso gelado. A sua avó não estava completamente errada, porque frio é vasoconstritor. Então você tende a ter mais contrações, mais cólica. E o objetivo desse nosso episódio de hoje é trazer um pouco dessas ferramentas práticas. Legal. Ah, que legal conhecer o ciclo. Como conhecer o ciclo? Vamos lá? Passo a passo? Vamos lá! A primeira coisa que, em geral, nós passamos para quem deseja iniciar nos nossos atendimentos, principalmente, né, Tassi, é do diário do ciclo. Não tem como outra coisa primeiro Eu que sou isso. fã, diário. Não, pode até ser mandala, mas eu gosto do diário. Diário, onde eu posso escrever tudo que fizer sentido para você, né? Eu, Bia, quando eu comecei, como eu não estava menstruando, então não tinha ali dias para contar, não tinha sinais de fertilidade para perceber, eu colocava se tinha dor de cabeça e não tinha, como tinha sido a minha alimentação, eu tive muita acne pós-pílula, então eu escrevia também quais regiões do corpo ou no pescoço, se eu tava com mais energia ou menos energia. E aí, quando eu menstruei, aí a coisa já ficou mais interessante, porque eu já passei esses meses falando, tá, já tô me percebendo mais, que era algo que eu não fazia, né? Nem esse tipo de coisa. Quando a minha menstruação veio, aí ficou muito legal, porque aí veio sinais de fertilidade. Eu fazia muito de analisar o colo do útero, porque eu já usava coletor menstrual na época. Eu comecei a usar coletor menstrual antes de parar o anticoncepcional, então não era algo para mim introduzir um dedo, por exemplo, no canal vaginal, né?
e passei a anotar dentro do ciclo menstrual, principalmente as emoções. Então, quando que me dava mais dor de cabeça, quando eu me sentia mais estressada, quando eu me sentia mais triste ou com mais raiva, enfim. Então, o diário, ele é maravilhoso porque, você já começa a criar um hábito de sentar e falar, epa, peraí, né? Já traz presença, porque a gente vive no automático, então já traz tá, como que eu tô me sentindo? Tá, como que foi minha alimentação? Eu percebi que meu sangue nessa menstruação veio mais ou menos. Então já vai criando. E quando vai buscar por uma literatura, uma educadora, uma terapeuta menstrual, qualquer outro profissional da saúde, tem material para entregar. Porque a gente reclama muito, e com assim, muitos motivos, de médicos e médicas ginecologistas, por exemplo, mas aí chega numa consulta e não sabe o que está fazendo lá, às vezes não sabe nem quantos dias teve o ciclo, fica só de cabeça baixa. Então, o diário, ele é uma ferramenta que vai te proporcionar muitas informações sobre você, da sua própria autoanálise, que irá contribuir para esse tipo de, tá, isso aqui, tá, percebi, tá, é porque o estrogênio, tá, a progesterona. Vira um Aí oráculo, né? Às vezes você nem lembra o que aconteceu em determinado período ali do seu mês passado, retrasado. Você tem o diário, você vai aprendendo a sutilizar a percepção nesse nível, assim. Depois vai ficando mais natural, mas você vai aprendendo a sutilizar a percepção para o todo. Então, traduzindo assim, vamos lá, gente, papel e caneta. O que anotar nesse diário? Que tipo de diário é? Gente, qualquer caderno. Eu gosto mais de um caderno físico do que uma tela. É uma provocação que eu faço para a gente sair um pouquinho da tela, para a gente voltar a ter contato com a nossa escrita, porque até a letra muda, se você observar ao longo do ciclo, é muito legal. Então, ter 10 minutos do seu dia ali sem tela, só com você, sem nada ficar pitando, te chamando a atenção. Qualquer caderno, agenda, não importa. O que a gente vai colocar lá? O dia do nosso ciclo. Como contar o dia do ciclo? Vamos considerar que o primeiro dia de menstruação de sangue vermelho é o dia 1, tá? E aí, 2, 3, 4, toda a sequência até você menstruar de novo, que aí vai ser o seu novo dia 1. A data, né? O dia e o mês. Para quem gosta, fase da lua. Não temos nenhuma comprovação científica da influência da fase da lua no ciclo menstrual, mas comecem a observar em vocês, como um laboratório, como um estudo empírico. Eu, que já acompanhei muita gente que menstrua, vejo que tem ali, sim, alterações pertinentes de fase da lua com fase do ciclo, tá? Mas não é mandatório, tá? Aí eu chamo de corpo físico. O que é anotar sobre corpo físico? A energia física, a disposição, se teve algum desconforto, alguma dor, não só no aparelho reprodutor, né? No corpo todo, porque a gente vai às vezes descobrindo que algumas dores estão associadas, sim, à nossa dança hormonal. Desejo sexual. Gosto muito de anotar se eu senti desejo, se eu fiz ou não sexo, seja acompanhada ou não. O que me motivou, tesão em que eu estava naquele momento. Emocional, que emoções apareceram? Como que eu me senti ao longo daquele dia? Teve uma emoção que foi a que reinou o dia? Não, foram algumas. Então, eu gosto de anotar isso também. Mental, se eu estava muito acelerada, se eu estava mais com mil ideias, ou se eu estava com um raciocínio mais letárgico, se eu estava mais esquecida, com mais brancos de memória, que são muito comuns na nossa fase pré-menstrual e menstrual, por conta de composição, de fisiologia, de comportamento, a partir da progesterona. Alimentação. Tem gente que gosta de anotar tudo que come, que já anota por outras razões, não é meu perfil. Eu sugiro anotar o que sai da tua curva, né? O que, se foi alguma coisa muito diferente do teu habitual, tanto em tipo de alimento quanto em quantidade de alimento, né? Tipo, chocolate, que é uma coisa que você come de vez em quando, nesse dia enfiou o pé na jaca do chocolate, anota ali. Tem gente que gosta de acompanhar apetite, porque muda muito o apetite. Se você observar já no primeiro mês, você já vai perceber como muda o apetite de uma fase para outra. Eu gosto de sugerir sempre, e aí fica o que eu falei até agora, exceto fase da lua, acho que é assim, meio que mínimo, tá? Dessa parte mais sutil, a gente já vai chegar em fluidos vaginais. Mas eu gosto sempre de sugerir anotar as aptidões, porque muita gente chega também para mim querendo saber usar o ciclo a favor.
E aí eu sempre tenho aquela metáfora, faz tempo que eu não conto ela, né? Vamos contá-la de novo. Que é a do carrinho do Google Maps, né? A gente senta lá, usa o GPS, põe o endereço, chega lá assim, ó, num estalo de dedo. Antes da gente conseguir ter esse acesso, o que que aconteceu? Teve lá um carrinho do Google Maps, com uma câmera 360, andando a 2 por hora em toda a viela, avenida, beco, estrada, toda a cidade, mapeando toda essa cidade, para depois processar todos os dados que foram coletados, para entender se de fato aquilo é uma rua sem saída ou não, qual o tamanho daquela avenida ou não, para daí a gente conseguir, para isso ser aplicado, né? E trazido ao nosso acesso. Então, quando as pessoas vêm e falam, quero usar meu ciclo a meu favor, eu falo, ótimo, para isso a gente vai primeiro estudar o seu ciclo. E uma das coisas que vai mais te ajudar a entender como usar seu ciclo a seu favor é entender as tuas aptidões. Então, o que que você se sentiu mais apta para fazer naquele período? O que que foi mais prazeroso? Ou foi um suplício fazer? Levava meia hora, hoje levou 3 horas. Ou foi ok, assim, não foi nem. Foi de boa, nem fiquei brava com o negócio, mas também não foi prazeroso, não exagera. Então, esse campo eu crio porque, para mim, virou o meu método mais produtivo de observar as demandas das pessoas no meu trabalho e as minhas também, né? Aí, de corpo físico, de fluidos, em via de regra, tá? Vou falar aqui para um monte de gente que está aqui com a gente ouvindo, que eu não conheço os casos especificamente, mas em via de regra, a gente, primeiro dia de menstruação, fisiologicamente falando, é o sangue vermelho, dia 1 do ciclo. Quando encerra o seu ciclo, você vai lá observar e vai anotar se esse sangue estava mais, esse fluxo estava mais intenso, se durou mais dias ou menos dias do que o normal, se mudou de cor, se teve um cheiro diferente, você vai observando. Quando acaba a menstruação, a tendência é que nos primeiros dias ou a vulva fique muito sequinha, ou fica até com alguma coisinha ali, mas normalmente mais levinho, né? Menos quantidade. Conforme os dias vão passando e a gente vai caminhando rumo à ovulação, esses fluidos vão aumentando, que eu falo, né? Umidazinha, úmida, umidazona. Então, esse fluido vaginal vai aumentar muito. Como observar esse fluido? Para algumas pessoas sai na própria lingerie, para outras vai ser quando passar o papel higiênico, para outras não, para outras precisa fazer o que a Bia falou, higieniza bem o dedo, coloca dentro do seu canal vaginal, do seu corpo, aproveita e conhece o seu corpo, a altura do seu colo do útero, você vai observar que vai ficar mais alto, né? O canal vai ficar mais longo conforme você vai caminhando para a ovulação, já quando você vai caminhando rumo à menstruação, vai baixando, vai diminuindo, por isso tem gente que sente mais sensibilidade em algumas posições sexuais nessa fase, então vai observando. Umidazinha, úmido, umidazona. Essa umidazona, em via de regra, sempre vamos lembrar disso, né? Cada caso é um caso, estou falando aqui do geral. Do dia para a noite vai desaparecer. Sumiu. O que que isso tende a nos dizer? Que você ovulou no dia anterior. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Quando a gente fala de percepção de fertilidade, é um grupo de biomarcadores. Só o fluido, esse umidozinho, úmido, umidozona, indica elevação de estrogênio, não necessariamente ovulação, tá? Mas, em via de regra, normalmente acontece assim, daí quando a gente junta com os outros biomarcadores, a gente tem certeza ou não, né, se foi uma ovulação. Mas a tendência é que ele desapareça. E aí você começa a sua fase lútea, que vai da ovulação até a nossa menstruação, a tendência é que esse fluido fique um pouco mais espesso. Para algumas pessoas tem um aspecto meio de cream cheese, para outras fica super transparentezinho, mas quando pega no dedo sente que é uma consistência diferente. Normalmente é mais esbranquiçado. Varia, gente, cada corpo é um corpo. De novo, em tendência vai ser mais esbranquiçado e vai ter uma textura ali mais cream cheese, mais esfarelenta quando você esfrega assim na ponta dos dedos. E aí você vai menstruar de novo. E aí a gente vai fazendo essa observação de fluido para ir corroborando e juntando com as outras percepções que a gente tem ali de sensações que a gente descreveu agora para compor o nosso diário. Acho que o diário é a ferramenta mais eficiente que tem para isso. No começo parece muita coisa, mas conforme você vai praticando, vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais fluido. Você vai ver que tem dias que você vai escrever a redação do Enem, vai ter dias que você quer escrever 2, 3 palavras para cada item, vai ter dia que você não vai querer escrever, e tudo isso você vai começar a identificar
possíveis padrões, inclusive de quando você quer escrever mais, de quando você quer escrever menos. Aos poucos vai ficando muito, muito, muito natural e automático. Para quem dirige, eu vou dar esse exemplo. Para você aprender a dirigir, você tinha que ficar pensando no começo, né? Ah, o retrovisor, ah, tem que pisar na embreagem, ah, engata a marcha assim, ah, tem que dar partida. Arará. Hoje você entra no carro, você nem pensa. Se você tiver que explicar para alguém como faz, você nem sabe explicar como faz, né? Porque já é super automático, é super natural. Aos poucos isso vai acontecendo com você. Conforme você vai sentindo uma sensação diferente no teu corpo, você já fala, que faz o ciclo que eu tô mesmo? Até que um dia você já sabe em que quando que você vai entrar em cada fase, já vai se organizando para isso, né? Na minha mudança de Florianópolis para cá, eu me desfiz, né, de muito papel, assim, muitos cadernos, e eu achei meus diários passados. E eu li assim e falava, nossa, gente, olha só que coisa, né? Mas para terapia, eu anoto muitos meus sonhos, porque eles mudam muito ao longo das fases do ciclo menstrual. Então, principalmente os sonhos pré-menstruação ou durante a menstruação, eles são uma coisa de doido, muita simbologia, né? Eu acredito que nós já estamos mais sensíveis mesmo emocionalmente e energeticamente mesmo, que nos leva ao nosso subconsciente preparar sonhos assim cabulosos, né, para análise. Então eu gosto muito disso, quais memórias também que as fases do ciclo estão me trazendo. Por que do nada eu estava deitada na rede, aí eu lembrei da minha avó que a gente comia tal bolinho e falava sobre tal coisa, né? Voltando nesse lugar da ancestralidade. E, inclusive, né, se você não sabe a história da sua família, se você não sabe essa história, como que a gente vai saber, né? Então a ginecologia natural e autônoma, ela volta em tudo que pode ser mesmo é, parte da sua história, que vai trazer a gente analisar como foi que a gente chegou até aqui. Então, por que que a gente acredita no que a gente acredita? Por que que a gente faz o que a gente faz? Por que que a gente sente da forma que a gente sente? Como são as nossas relações? Como é a nossa relação? Inclusive coisas físicas, né? Tem muita gente que não Sim. sabe que teve, que a mãe, que a avó teve, por exemplo, sei lá, uma endometriose, um mioma, alguma coisa assim, né? Uhum, Que uhum. também é importante. Você falou da coisa dos sonhos e das memórias, isso eu achei, porque dos sonhos a gente é mais recorrente, volta e meia a gente fala muito sobre isso, né? Coisa que, assuntos que a gente gosta, assim, mas de memória eu nunca tinha parado para pensar, de observar as memórias em relação às fases do ciclo. E eu gosto sempre de deixar muito claro que é uma proposta. Existem aquelas que eu pontuei aqui, que são questões objetivas a serem pontuadas, mas também entender que pode ser uma abertura, uma expansão para você observar qualquer coisa que faça sentido para você observar ao longo da tua vida. Desde quando você toma de água, em cada fase do ciclo, até as memórias, como a Bia falou. Eu falei da memória da avó e tudo mais, mas o que na verdade acontece comigo, minha gente, é que às vezes, né, eu tô no período fecha, aí eu começo a lembrar de um contatinho, de um crush do passado, falo, ai, a gente poderia estar casado agora, e assim, completamente insana, sabe? Ou tô ali pra menstruar, aí eu lembro também de um outro crush, sei lá, que me fez mal, falar aquele malditinho. Então, por quê, né? O falou, epa, peraí, eu acho que tem alguma coisa que a gente pode olhar aqui em terapia, não é mesmo? Com algum profissional de, olha, temos um conteúdo aí para ser olhado. E nesse caminhar todo, né, os primeiros meses ali para mim foram muito solitários, então eu não tinha uma amiga, eu não tinha uma comunidade para trocar sobre isso, sabe? E quando comecei a comunicar sobre isso, eu comecei a ver que tinham, né, principalmente mulheres muito entusiasmadas também em conhecer o ciclo, e isso é muito legal quando a gente pode trocar sem um lugar de comparação de, ai meu Deus, a Tassiana menstruou assim, ai eu menstruo assim. Não, um lugar de troca, de partilha de olha só. Aí alguém traz, eu analiso os sonhos. Nossa, eu nunca tinha parado para analisar meus sonhos, vou começar a analisar meus sonhos. Nossa, eu vi que uma nutricionista falou que na fase tal do ciclo, me posso contar tudo. Sabe, esse tipo de coisa e ajuda a manter o passo a passo também, principalmente no início, porque como a Tassiana trouxe, pode ser muita coisa. Ai, meu Deus, mas aí eu vou ter que agora anotar minha alimentação, parte física da coisa, e não sei o quê. Ai, calma, vai aos poucos e busque
pela sua comunidade. Nós queremos criar uma comunidade ainda maior aqui no podcast Eu Menstruo, para que a gente vá se auxiliando, vá se impactando, vá pegando ali na mãozinha e falando, bora que bora, né? Porque o ciclo menstrual, para mim, ele foi a minha porta mesmo, assim, de autoconhecimento, de mergulho para dentro de mim, e parece que não tem fim, a coisa só vai se aprofundando. Mas eu comecei muito do basiquinho, e eu sinto hoje que foi até interessante, né? Eu não ter menstruado tão rapidamente pós-pílula, porque eu realmente fui bem de pouquinho em pouquinho. Eu não tinha ciclo para ser analisado e eu já estava fazendo um diário do ciclo, né? Então, isso foi muito legal. E dá para fazer de pouco em pouco e de forma prazerosa, porque, inclusive, o que não é prazeroso, o nosso cérebro quer fazer assim, ah, larga disso, vamos se sabotar. Então, assim, que seja algo prazeroso, que seja algo que você possa fazer um compromisso com uma amiga. Amiga, vamos começar a fazer o diário do ciclo? Aí a gente marca um horário, a gente troca uma ideia, não sei, né? Mas estratégias mesmo para seguir. E como a Tassiana falou, é um automático, mas é um automático com muita presença, na verdade. Um automático de, ah, não, esse é o meu momento do diário do ciclo, né? Mas você precisa estar em presença de, tá, e como que eu tô me sentindo? Como que foi o dia hoje? O que que eu lembrei? O que que eu comi? Eu notei alguma coisa quando eu fui fazer xixi? Ah, tá. E aí vai fazendo um recordatório, que é maravilhoso, que é maravilhoso. E que, assim, ajuda numa série de diagnósticos, inclusive. O próprio transtorno disfórico pré-menstrual só pode ser diagnosticado com recorrência de mínimo de 6 meses dos sintomas. Então, como é que você vai saber quando começou, se você não está ali observando e anotando, né? Porque só observar sem anotar, eu, pelo menos, não conto com a memória para esse tipo de coisa, não. Então, e não só do transtorno disfórico pré-menstrual, mas outras coisas, né? Começar a sentir uma coceira, uma ardência, ou uma dor específica em alguma parte na lombar, por exemplo. Você vai ter ali esse recordatório, como a Bia diz, para essa memória, inclusive, para te ajudar nisso. E assim, eu gosto e provoco a usar o diário, mas sempre falo, entre ser um diário e não fazer, existem outras possibilidades. Você pode criar uma estratégia no seu celular, num bloco de notas. Você pode fazer download de mandala lunar no Google, que é uma folhinha assim com um círculo desenhado, toda recortadinha ali para ser dividido como se fossem, né, os dias do nosso mês, que você pode colorir, você pode criar símbolozinhos que façam sentido para você. Então, smilezinhos porque você estava feliz, ou carinhas tristinhas porque você não estava se sentindo bem. É melhor fazer do que não fazer nada, porque qualquer passo que você der para começar hoje já vai te ajudar. Passando o primeiro mês, você já vai sentir diferença. Passando para o segundo, para o terceiro, você vai sentindo diferença e vai juntando as pecinhas. Tem gente que começa, inclusive, que relata que teve uma sensação mais fluida com o próprio ciclo, de menos dor, de uma certa regularização do ciclo. Não vou entrar no processo de ciclo regular e irregular nesse episódio, mas tem essa sensação de que acha que regulou mais o ciclo, só porque tá dando atenção, gente. O que dá atenção tende a melhorar, é que nem horta. E se ajuda um pouquinho, já ajuda muito. E uma coisa disso que você trouxe, tá? Se me lembrou dessa questão de somos cíclicas, não somos loucas, né? Porque quanto mais a gente vai fazendo o diário do ciclo, mais nós vamos vendo que sim, temos tendências cíclicas. Então fala, ah, não, peraí, estou chegando perto daquela fase. Aí práticas de autocuidado tais. Vai numa consulta ginecológica e fala, ah, é porque eu tô tendo tal dor. Aí o médico pode falar, não, isso é, sei lá, coisa da sua cabeça, não é. Tem aqui 6 meses relatando isso, sabe? Então é uma prova física, né, e objetiva e subjetiva, muito firme, que traz, então, essa firmeza, que traz isso, não, peraí, isso não é coisa da minha cabeça, não estou inventando, tá aqui, eu anotei. E ainda se anota de manhã, em páginas matinais que a gente ainda tá meio dormindo, cara, vem tanta coisa, vem tanta coisa. Então, assim, para finalizar, faça um diário do ciclo. Se ajuda um pouquinho, já ajuda muito. Então, veja a forma que você vai fazer. Mas eu também sou do papel e da caneta. Também percebo essas mudanças de letra e eu acho um máximo. Bia, e hoje? Em uma palavra, o que é menstruação para você? Sabedoria. Para E para mim, você? caverna. Você que está com a gente, fez sentido?
A gente conseguiu esclarecer e iluminar um pouquinho de como conhecer o seu ciclo menstrual? Comenta nas nossas redes, escreve pra gente, se ajudou, se faltou alguma informação que você gostaria de saber e não sabe, que com certeza a gente vai adorar receber e te ajudar e te responder para a gente construir juntas essa comunidade do Eu Menstruo. Obrigada pela companhia, espero que vocês continuem com a gente. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. E eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Esse é o podcast Eu Menstruo e a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar alguma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.